Pessoal, tudo bem? Nono ano, nossa aula é de Geografia e nós vamos falar um pouquinho mais sobre a globalização, certo? A globalização é um termo que foi elaborado na década de 1980 para descrever o processo de intensificação de integração econômica, política internacional, né? Marcado pelo avanço nos sistemas de transporte e de comunicação. Por se caracterizar como um fenômeno de caráter mundial, certo? Muitos autores eles preferem utilizar o termo mundialização, certo? Mas, na verdade, a expressão que a maioria usa é globalização, certo? É preciso lembrar, porém, que apesar de ser um conceito recentemente elaborado, a sua existência já é antiga, né? A maioria dos cientistas sociais marca seu início no final do século XV e início do século XVI, ali quando os europeus começaram com o processo de expansão colonial marítima, né? Quando começaram as grandes navegações, na verdade, certo? Então, com isso é perceber que a globalização não é um fator repentino, nada na história, gente, acontece de uma hora para outra, certo? Existem, na história, tudo é gradativo, tudo acontece gradativamente, certo? Nada, não existem rupturas, tá bom? A história, ela é lenta, as coisas vão acontecendo, todas as mudanças vão acontecendo de maneira lenta, certo? Muitos autores utilizam o termo aldeia global para se referir à globalização, pois ela não se limita aos planos político e econômico. Ocorre também na questão cultural, né? E a gente pode observar, por exemplo, os animes japoneses, né? Os filmes de Hollywood, eles são uns exemplos disso aí, porque eles são assistidos no mundo inteiro, né? Para você ter uma ideia dos avanços tecnológicos e do aumento da velocidade da troca de informações, nós podemos comparar, por exemplo, dois grandes eventos e aí a gente vê a diferença de como eram as coisas há vários anos atrás e como são agora nessa questão da comunicação, certo? Por exemplo, duas pessoas mundialmente conhecidas, né? Por exemplo, Abraham Lincoln, certo? Presidente dos Estados Unidos, quando ele morreu em 1865, essa notícia ela só chegou 13 dias depois na Europa, certo? Só ficaram sabendo 13 dias depois da morte de Abraham Lincoln. Já Michael Jackson, quando faleceu em 2009, na mesma hora o mundo inteiro soube, né? Já foi divulgado em tempo real. Em 2009, na hora que Michael Jackson faleceu, todo mundo ficou sabendo. Então, existem vantagens e existem também as desvantagens com essa tecnologia, né? Quais são as vantagens? Como principal ponto positivo da globalização, temos os avanços tecnológicos que facilitam o fluxo de informação e de capitais mediante inovações nas telecomunicações e na informática. Hoje em dia, né, antigamente você mandava uma carta, passava 15 dias para a pessoa responder, passava mais 15 dias para voltar. Para você telefonar, ninguém tinha telefone, só existia um telefone que você poderia ligar de um posto telefônico pagando. Era muito difícil. Hoje em dia você dá um clique, já vê a pessoa e conversa com ela automaticamente, né? Então, esse é um ponto muito positivo, né, sobre a tecnologia. Como ponto negativo, é preciso afirmar que a maioria, que a maior parcela, a maior parte do dinheiro fica entre os países mais desenvolvidos, certo? Então fica ali, os países mais desenvolvidos, eles conseguem lucros astronômicos e criam uma brutal concentração de riqueza, gerando uma desproporcionalidade ali, uma desigualdade muito grande entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, né, ou países emergentes, tá bom? Então estudem mais um pouquinho sobre isso, o tema é muito legal, globalização. Tchau, gente, até a próxima!